Olá pessoal, divulgando meu novo curso com vocês, um curso de eletromiografia de superfície, um curso 100% online, onde a gente vai estar aprendendo a analisar e interpretar o sinal eletromiográfico. Nós vamos aprofundar muito na fisiologia e na instrumentação da eletromiografia de superfície, um curso com mais de 20 aulas. Aqui você vai aprender a interpretar, analisar e construir um relatório do ponto de vista fisiológico e apresentar ele para o seu paciente, ok? Não existe nada como esse curso no mercado. Eu garanto que aqui vocês vão aprender de fato o que é um sinal eletromiográfico e como interpretar este sinal. Então você que já atua na prática clínica ou você que é um estudante, está realizando o seu trabalho de conclusão e está com dificuldade de encontrar um curso nesse sentido, venha conhecer o meu curso. Aqui eu garanto que você vai aprender o que é o sinal eletromiográfico e como fazer a interpretação deste sinal, tá bom? Entre no site e saiba mais a respeito. Bom, vamos estudar agora então neurotransmissores. Olha só, para uma substância ser considerada um neurotransmissor, o mensageiro químico deve preencher 4 requisitos. Ele deve ser sintetizado pelo neurônio pré-sináptico, ele deve estar presente no terminal sináptico e a quantidade liberada deve ser suficiente para que uma ação seja observada no neurônio pós-sináptico ou então no órgão efetor. Além disso, quando administrada exogenamente, a substância deve mimetizar a ação do transmissor endógeno. E quarto, deve haver a existência de um mecanismo específico para a sua remoção da fenda sináptica. Basicamente, os neurotransmissores podem ser agrupados em classes distintas de acordo com a sua isoforma. Desse modo, eles podem ser agrupados em neurotransmissores colinérgicos, no caso a acetilcolina, em aminas, o qual envolve a noradrenalina, a adrenalina, a dopamina, a serotonina e a histamina, em neurotransmissores sintetizados a partir de aminoácidos, dos quais envolvem o glutamato, o GABA, também chamado de ácido gama-aminobutírico, a glicina e os sintetizados a partir das purinas. O principal deles é a adenosina. Os neurotransmissores também podem ser peptídeos, são vários, aqui a gente vai citar apenas alguns, como por exemplo a galanina, a neuromedina e o neuropeptídeo Y, bem como moléculas gasosas também podem atuar como neurotransmissores. O mais famoso deles é o óxido nítrico. Bom, nessa aula então nós vamos estudar alguns desses neurotransmissores. Vamos iniciar pela acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor das junções neuromusculares. Desse modo, é o responsável por toda a transmissão motora nos vertebrados e também é o principal transmissor dos gânglios periféricos e atua mediando ações parasimpáticas do sistema nervoso autônomo. Bom, a acetilcolina se dá a partir do acetil-CoA, oriundo da clivagem do piruvato pela piruvato desidrogenase nas mitocôndrias,
convertido então a acetil-CoA. O acetil-CoA se soma a uma molécula de colina por meio da enzima colina acetiltransferase, formando assim a acetilcolina. Do citosol, a acetilcolina é bombeada para o interior das vesículas por meio dos transportadores vesiculares de acetilcolina. E lá elas então permanecem até serem liberadas. Após serem liberadas, elas então interagem com seus respectivos receptores, que podem ser colinérgicos nicotínicos ou colinérgicos muscarínicos, presentes tanto na membrana pós-sináptica quanto na membrana pré-sináptica. E após essa interação, a acetilcolina é eliminada da fenda sináptica por meio da enzima acetilcolinesterase. Essa enzima lisa, quebra a molécula de acetilcolina, liberando assim uma colina mais uma molécula de acetato. A colina, então, pode ser recaptada pelo terminal pré-sináptico por meio da colina ou do transportador de colina, melhor dizendo, podendo assim ser reutilizada para uma nova síntese de acetilcolina. Uma outra enzima que degrada a acetilcolina é a butirrilcolinesterase. No entanto, essa enzima é mais concentrada no sangue e no tecido hepático, onde ela é sintetizada. Nas junções neuromusculares, essa função de lise da acetilcolina é principalmente ou especialmente realizada pela acetilcolinesterase. Então, os receptores para acetilcolina podem ser nicotínicos ou muscarínicos. Vamos começar estudando os receptores colinérgicos nicotínicos. Esses receptores consistem em 5 subunidades que se juntam formando um poro central, percebe? Como então ele é constituído por 5 subunidades, ele é chamado de receptor pentamérico. Quando então a acetilcolina interage com os seus respectivos sítios, que estão localizados na subunidade alfa do receptor, então esses receptores, que são canais iônicos, são induzidos a uma mudança conformacional, abrindo então aquele poro central, permitindo assim a passagem de cátions, especialmente o sódio. Esses receptores podem então ser constituídos por subunidades denominadas de alfa, onde encontram-se os sítios para a ligação da acetilcolina, subunidades beta, gama, delta e epsilon. Além disso, há 10 subunidades distintas da subunidade alfa e 4 da beta. No músculo esquelético, o pentâmero é constituído por 2 subunidades alfa, 1, percebe? Uma subunidade gama, uma subunidade delta e uma subunidade beta 1. Percebe? Aqui do lado nós podemos observar o receptor nicotínico
nos músculos, subunidade alfa 1, 2, uma subunidade gama, ou também pode ser epsilon, uma delta e uma beta do tipo 1. Já os receptores nicotínicos neuronais podem ser homoméricos, isto é, as 5 subunidades do pentâmero são constituídas por uma mesma subunidade. No caso, todas as subunidades aqui são alfa, consegue perceber? Ou podem ser heteroméricos, quando as subunidades são diferentes, né? Algumas são alfa, outras são beta, outras são gama, percebe? No caso dos receptores nicotínicos musculares, são necessários 2 moléculas de acetilcolina para proporcionar uma mudança conformacional do canal, permitindo assim uma maior permeabilidade a cátions, né, especialmente o sódio. Já no caso dos receptores nicotínicos neuronais, não se sabe quantas moléculas de acetilcolina são necessárias para ativar o canal, mas se sabe que o antagonismo de um único sítio já é suficiente para inibir o receptor. Bom, vamos agora aos receptores colinérgicos muscarínicos. Esses receptores são acoplados à proteína G, portanto, são receptores metabotrópicos, enquanto os receptores nicotínicos colinérgicos são receptores ionotrópicos. Por serem metabotrópicos, eles possuem um período de latência quando comparados aos receptores nicotínicos. Isto é, eles são de 100 a 250 milissegundos mais lentos. Existem 5 subtipos de receptores muscarínicos: M1, M2, M3, M4 e M5. A estimulação ou a interação da acetilcolina com os receptores ímpares, no caso M1, M3 e M5, resultam na ativação de uma proteína G, que então aumenta a atividade da fosfolipase C, aumentando assim a mobilização de cálcio intracelular. Portanto, a ativação desses receptores, na maioria dos casos, gera uma resposta excitatória, enquanto a interação com os receptores muscarínicos pares, M2 e M4, resultam na ativação de uma proteína G inibitória, portanto, inativa a atividade da adenilatociclase, portanto, reduz o segundo mensageiro, né, o AMP cíclico. Além disso, alguns desses receptores ainda proporcionam a ativação de canais de potássio, permitindo assim o efluxo deste íon para o meio extracelular, o que hiperpolariza a membrana da célula-alvo. Portanto, a ativação dos receptores pares resultam em uma resposta inibitória. Vamos agora ao grupo dos neurotransmissores aminas. Bom, a síntese das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina,
se dá a partir da tirosina, né, um aminoácido. No neurônio, a tirosina é convertida em dihidroxifenilanina, também chamada de L-dopa. Essa conversão é realizada pela enzima tirosina hidroxilase, que é encontrada em todas as células que sintetizam catecolaminas. L-dopa é então convertida em dopamina pela ação da dopa descarboxilase. Temos então o primeiro neurotransmissor amina sintetizado, a dopamina. A dopamina, então, entra na vesícula por meio de um transportador de monoamina vesicular. E desse modo, nos neurônios dopaminérgicos, ela permanece na vesícula até ser liberada na sinapse. Para os neurônios que sintetizam noradrenalina ou adrenalina, a dopamina é então convertida em noradrenalina pela ação da dopamina beta-hidroxilase. Nos neurônios noradrenérgicos, a noradrenalina liga-se então à molécula de ATP, permanecendo assim até ser liberada em uma sinapse. Para a síntese de adrenalina, como é o caso das glândulas adrenais, a noradrenalina é transferida de volta para o citosol, né, noradrenalina que também é chamada de norepinefrina, onde então no citosol há a presença de uma enzima chamada feniletanolomina metiltransferase, que então converte noradrenalina em adrenalina, que também é chamada de epinefrina, que posteriormente também retorna para as vesículas por meio dos transportadores vesiculares de monoamina, onde também se associam a moléculas de ATP, permanecendo assim até serem liberadas, certo? Então aqui a presença dos transportadores de monoamina vesicular, transportando então dopamina para o interior das vesículas, bem como epinefrina ou adrenalina de volta para as vesículas. Bom, após a liberação dopamina ou noradrenalina, então interagem com seus respectivos receptores, que são metabotrópicos e encontram-se na membrana pós-sináptica, bem como na membrana pré-sináptica. Nesse tipo de sinapse, a eliminação do neurotransmissor não envolve uma enzima rápida, como por exemplo a acetilcolinesterase nas sinapses colinérgicas, mas envolve a recaptação desses neurotransmissores pelos neurônios pré-sinápticos. No caso das sinapses noradrenérgicas, a recaptação de noradrenalina se dá por meio de um transportador de noradrenalina. E no caso das sinapses dopaminérgicas,
A recaptação se dá por meio de um transportador de dopamina. Além disso, duas enzimas contribuem para a inativação enzimática dessas catecolaminas. A monoamina oxidase, a MAO, encontrada nas mitocôndrias, e a catecol metiltransferase, a CONT, encontrada praticamente em todas as células. No respectivo exemplo aqui ele está presente em uma célula glial. Bom, a dopamina é um dos principais neurotransmissores do cérebro dos mamíferos. As múltiplas respostas da dopamina são mediadas pela sua capacidade de interação com 5 receptores, todos eles acoplados à proteína G. Eles pertencem a duas famílias, os semelhantes a D1, porque foi o primeiro receptor de dopamina identificado, incluindo aqui um subtipo D1 e D5, e os receptores semelhantes a D2, pois foi o segundo receptor de dopamina identificado, incluindo aqui o subtipo D2, D3 e D4. Os receptores semelhantes a D1 são acoplados a uma proteína G estimulatória, no caso, que aumenta a atividade então da adenilato ciclase, aumentando assim a concentração de AMP cíclico no interior da célula, resultando assim em uma resposta excitatória. Já os receptores semelhantes a D2 são acoplados a uma proteína G inibitória, portanto, inativam ou atenuam a atividade da adenilato ciclase, resultando em uma menor produção de AMP cíclico intracelular, gerando assim uma resposta inibitória. Já os receptores de catecolaminas, também chamados de receptores adrenérgicos, são também acoplados a uma proteína G, podendo estes ser classificados em alfa-adrenérgicos ou beta-adrenérgicos. Os receptores alfa-adrenérgicos ainda são subclassificados em alfa-adrenérgicos do tipo 1, podendo estes serem de 3 tipos: alfa 1A, alfa 1B e alfa 1D. Todos estes possuem uma maior afinidade por noradrenalina, mas também possuem uma certa afinidade por adrenalina, só que menor que pela noradrenalina. São acoplados a uma proteína GQ, portanto, aumentam a atividade da fosfolipase C, aumentando assim a produção de inositol trifosfato, resultando em um aumento de cálcio intracelular e a ativação da proteína quinase C. Portanto, estamos falando de uma resposta excitatória, uma resposta estimulatória. Os receptores alfa-adrenérgicos do tipo 2 também são subclassificados em 3 tipos: alfa 2A, alfa 2B e alfa 2C, que também possuem uma maior afinidade por noradrenalina. Esses receptores são acoplados a uma proteína G inibitória, portanto,
inibem a atividade da adenilato ciclase, resultando assim em uma menor produção de AMP cíclico, consequentemente uma menor ativação da proteína quinase dependente de AMP cíclico, uma menor atividade dos canais de cálcio dependentes de voltagem, bem como uma menor atividade da fosfolipase C e, portanto, de cálcio intracelular. Portanto, os receptores do tipo alfa-2 estão associados a uma resposta inibitória. Já os receptores beta-adrenérgicos também são classificados em 3 tipos: beta 1, beta 2 e beta 3. Beta 1 e beta 2 possuem uma maior afinidade por epinefrina. No caso de beta 1, uma afinidade similar entre os dois neurotransmissores. E beta 3, uma maior afinidade por norepinefrina. Esses receptores são acoplados a uma proteína GS, portanto, aumentam a atividade da adenilato ciclase, aumentando assim a produção de AMP cíclico e, consequentemente, uma maior atividade da proteína quinase dependente de AMP cíclico. Portanto, a ativação dos receptores beta-adrenérgicos está associado também a uma resposta estimulatória. Bom, o neurotransmissor serotonina, que também é uma amina, possui esse nome, pois foi originalmente identificado no soro sanguíneo, mas agora sabe-se que ela é identificada em 3 sistemas principais do corpo: as plaquetas, o trato gastrointestinal e o cérebro. A síntese de serotonina se dá a partir do triptofano, que é um aminoácido essencial encontrado em proteína animal e vegetal. Os neurônios serotoninérgicos possuem a enzima triptofano hidroxilase, que catalisa a conversão de triptofano em hidroxitriptofano. E este é então convertido em serotonina pelo aminoácido aromático descarboxilase. O triptofano, ou melhor, a serotonina, é então transportada ativamente para as vesículas por meio de um transportador vesicular de serotonina. Após liberada e interagir com seus respectivos receptores pós ou pré-sinápticos, a ação da serotonina é então encerrada pela sua recaptação nos terminais nervosos pré-sinápticos, terminais neuronais pré-sinápticos, pelo transportador de serotonina. E uma vez no citosol, ela retorna para as vesículas ou então é degradada pela enzima monoamino oxidase. São classificados até então 14 receptores de serotonina em 7 famílias diferentes. Os receptores de serotonina do tipo 1, subclassificados em 1A, 1B, 1D, 1E e 1F, 5 ao todo. Os receptores de serotonina do tipo 2, subclassificados em 2A, 2B e 2C, sendo os do tipo 2 acoplados a uma proteína GQ, portanto ativam
a fosfolipase C, enquanto os receptores do tipo 1 são inibitórios, ou seja, são acoplados à proteína GI, pois inativam a adenilato ciclase. O receptor de serotonina do tipo 3 é o único que é um canal iônico. O receptor do tipo 4 também está acoplado a uma proteína G, no caso uma proteína GS, portanto promove a ativação da adenilato ciclase. O receptor de serotonina do tipo 5 é subdividido em 5A e 5B, estão acoplados a uma proteína G inibitória, uma vez que inibem a atividade da adenilato ciclase. Os receptores de serotonina do tipo 6 são acoplados a uma proteína GS, pois ativam a adenilato ciclase. E os receptores de serotonina do tipo 7 são também acoplados a uma proteína GS, pois também ativam a adenilato ciclase, certo? Então, o receptor de serotonina do tipo 3 é o único que é um canal iônico, tá? No caso, um canal catiônico, certo? Vamos até marcar aqui para ficar bem esclarecido. Bom, vamos agora para a histamina, que é um mediador tanto de processos fisiológicos quanto inflamatórios dentro e fora do sistema nervoso. E embora a presença de histamina no cérebro seja reconhecida há mais de 50 anos, atualmente está claro que a histamina também é sintetizada por neurônios, sendo estes chamados de neurônios histaminérgicos. Morfologicamente, esses neurônios são parecidos com os neurônios serotoninérgicos. Bom, a síntese de histamina se dá a partir da L-histidina, um aminoácido essencial. Essa ação se dá apenas em uma etapa, pela ação da histidina descarboxilase. Posteriormente, a histamina recém-sintetizada é transportada para a vesícula por meio dos transportadores vesiculares de monoamina. Após ser liberado por exocitose na sinapse e interagir com seus respectivos receptores pós e também pré-sinápticos, a histamina é então transferida para os astrócitos, nas células gliais, onde o metabolismo realizado por metilação é efetuado pela histamina metiltransferase, produzindo assim a telemetilhistamina, que é convertido pela monoamino-oxidase do tipo B em ácido telemetilmidazolacético, certo? Então, ao contrário dos outros terminais nervosos, os neurônios histaminérgicos não exibem uma recaptação de alta afinidade para a histamina. A histamina atua em 4 tipos de receptores, todos eles acoplados à proteína G. Os receptores de histamina do tipo 1 são acoplados a uma proteína GQ, portanto, aumentam a atividade da fosfolipase C, aumentando assim
a concentração de cálcio intracelular, promovendo o aumento da atividade da proteína quinase C. Além disso, em algumas células pode também estimular a fosfolipase A2, relacionando-se assim à síntese e liberação de ácido araquidônico. Em alguns casos também está relacionado à síntese de óxido nítrico. Os receptores de histamina do tipo 2 são acoplados a uma proteína GS, portanto aumentam a atividade da adenilato ciclase, aumentando assim a concentração de AMP cíclico no citosol e aumentando a atividade da proteína quinase dependente de AMP cíclico, a PKA. Os receptores de histamina do tipo 3 são acoplados a uma proteína G inibitória, portanto reduzem a atividade da adenilato ciclase, reduzindo assim a concentração com produção de AMP cíclico no citosol. Portanto, a atividade desses receptores está relacionado a uma resposta inibitória, supressora, né? E os receptores de histamina do tipo 4 também estão acoplados a uma proteína G inibitória, reduzindo também a atividade da adenilato ciclase e reduzindo também o AMP cíclico citosólico, ou seja, também está associado a uma atividade supressora. Vamos agora aos neurotransmissores sintetizados a partir dos aminoácidos. Vamos iniciar pelo glutamato, que é o neurotransmissor responsável pela maior parte das neurotransmissões excitatórias no sistema nervoso central. Para se ter uma ideia, entre 80% e 90% das sinapses no cérebro são glutamatérgicas. O glutamato é um aminoácido não essencial, portanto, não atravessa a barreira hematoencefálica. Sendo assim, ele deve ser sintetizado pelo próprio ou pelos próprios neurônios. O precursor mais prevalente é a glutamina, mas ele também pode ser sintetizado a partir do alfa-cetoglutarato, que é um intermediário do ciclo do ácido cítrico. Desse modo, parte da glicose metabolizada no sistema nervoso pode ser utilizada para a síntese do glutamato. Bom, então por meio da enzima glutaminase, a glutamina é convertida em glutamato. Glutamato que é transportado ativamente para as vesículas por meio dos transportadores vesiculares de glutamato. Uma vez liberados na fenda, eles podem interagir com receptores pós-sinápticos ou também pré-sinápticos. Esses neurotransmissores são removidos da fenda sináptica pelos transportadores de aminoácidos excitatórios que estão presentes nas células gliais, no terminal nervoso, no terminal neuronal pré-sináptico e também no neurônio pós-sináptico. Essa entrada de glutamato nas células gliais, no caso os astrócitos, é direcionada pelo transporte de 3 íons de sódio para o interior do citosol e o íon de hidrogênio também para o interior do citosol, enquanto um íon de potássio é movido para o líquido extracelular. O glutamato
que entra na célula glial é então convertido em glutamina pela ação da enzima glutamina sintetase. E a glutamina é transportada para fora da célula glial pelo transportador do sistema N1 e é transportado de volta para o terminal do neurônio glutamatérgico pelo transportador do sistema A2. E desse modo, então, a glutamina pode ser reutilizada para uma nova síntese do glutamato. O glutamato possui receptores glutamatérgicos do tipo ionotrópico ou metabotrópico. As três classes de receptores ionotrópicos identificados foram nomeados de acordo com a seletividade a agonistas exógenos. Desse modo, temos então um receptor NMDA, derivado de sua afinidade por ácido N-metil D-aspartato. Temos os receptores AMPA, derivado de sua afinidade por ácido amino hidroxil metil isosaxol propiônico, e os receptores Ka, que vem de ácido kainato. Os receptores NMDA são conjuntos heterotetraméricos, podendo ser de 3 subunidades diferentes: GLU-N1, 4 subunidades GLU-N2 e 2 GLU-N3. E o acionamento desses receptores requer a ligação simultânea de glutamato e glicina. GLU-N2 liga-se ao glutamato e GLU-N1 e N3 geralmente liga-se à glicina. E em condições de repouso, o poro do canal é obstruído por magnésio. Desse modo, quando vários canais são acionados, há então uma alteração do potencial de membrana, gerando assim uma mudança conformacional do canal, que libera esse magnésio do poro do canal, aumentando assim a permeabilidade desse canal a cátions. Sódio e cálcio se difunde para o interior da célula, enquanto potássio se difunde a favor do seu gradiente de concentração, isto é, para o líquido extracelular. Lembrando que cálcio, além de contribuir para a despolarização da membrana, também atua como segundo mensageiro na sinalização intracelular. Bom, os receptores de AMPA possuem 4 subunidades organizados em estrutura tetramérica: GLU-A1, GLU-A2, GLU-A3 e GLU-A4. Esses canais, como você pode observar, possuem um formato de Y, com um grande domínio extracelular, que interage com o neurotransmissor, proporcionando assim uma mudança conformacional, aumentando a permeabilidade deste canal a cátion, sódio e cálcio, muito mais ao sódio do que ao cálcio.
Já os receptores kainato são compostos por um conjunto de subunidades que se agrupam formando homo ou heterotetrâmeros, podendo estes serem constituídos por até 5 subunidades: GluK1, GluK2, GluK3, GluK4 e GluK5. Quando ativados, esses receptores também tornam-se permeáveis a cátions. Os receptores metabotrópicos do glutamato são divididos em 3 classes, podendo estas estarem associadas a respostas inibitórias ou excitatórias. No caso dos receptores classe 1, estão acoplados a uma proteína G, que, portanto, estimulam o aumento da atividade da fosfolipase C. Já os receptores classe 2 e classe 3 estão acoplados a uma proteína G inibitória, portanto, reduzem a atividade da adenilato ciclase. Desse modo, esses receptores muitas vezes encontram-se localizados pré-sinapticamente, regulando a própria liberação do neurotransmissor, né? Uma autorregulação. Vamos agora ao GABA, né? O ácido gama-aminobutírico. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório no cérebro. Ele é sintetizado quase que exclusivamente a partir do glutamato. No entanto, o piruvato e a glutamina também podem ser utilizados como precursores para a síntese do GABA. Bom, nos neurônios GABAérgicos, a enzima descarboxilase do ácido glutâmico catalisa a conversão de glutamato em GABA. Para isso, a descarboxilase do ácido glutâmico requer um cofator, ou seja, uma molécula auxiliar, no caso, o fosfato de piridoxal, que é derivado da vitamina B6. Desse modo, a deficiência dessa vitamina pode resultar em uma diminuição na síntese do GABA. Uma vez sintetizado, o GABA é então transportado para as vesículas pelo transportador vesicular de aminoácidos inibitórios. Uma vez liberado na fenda, o GABA então interage com seus respectivos receptores na membrana pós-sináptica e sua ação é encerrada pela recaptação pelos terminais neuronais via transportadores GABA, ou são também transportados para os astrócitos nas células gliais, também por meio dos transportadores GABA, que movem junto sódio e cloreto. O GABA recuperado pelo neurônio pré-sináptico é movido novamente para o interior das vesículas, e o GABA nas células gliais é convertido em glutamina, que então é movido para fora da célula glial, retornando para o neurônio pré-sináptico, sendo
utilizado para uma síntese de glutamato, podendo assim ser reaproveitado para a síntese de uma nova molécula de GABA. A resposta neuronal ao GABA é mediada por duas populações de receptores. Os receptores GABA do tipo A, que são receptores associados a canais, portanto são ionotrópicos, e os receptores GABA-B, que são metabotrópicos, acoplados a uma proteína G. E embora esses dois receptores produzam respostas inibitórias, eles o fazem por mecanismos diferentes. Os receptores GABA-A formam complexos heteropentaméricos. Geralmente eles são compostos por duas subunidades alfa, duas beta e uma gama ou uma delta. Até o momento existem 6 subunidades alfa, 3 subunidades beta, 3 subunidades gama, uma delta, uma epsilon, uma teta, uma eta e 3 rho. Essas subunidades são derivadas do alfabeto grego. Desse modo, há então uma vasta gama de subunidades possíveis. No entanto, os sítios de ligação para o GABA estão localizados na subunidade alfa. Quando esses receptores interagem com o GABA, eles aumentam a permeabilidade do poro do canal ao cloreto, que então, a favor do seu gradiente de concentração, se difunde para o interior da célula, o que então hiperpolariza o neurônio pós-sináptico, proporcionando assim um potencial inibitório pós-sináptico. Já os receptores GABA-B podem ser de dois tipos, GABA-B1 e GABA-B2. Geralmente a interação de GABA com esses receptores, que são altamente expressos no cérebro, gera uma resposta também inibitória, uma vez que esses estão acoplados a uma proteína GI, portanto inibem a atividade da adenilato ciclase, resultando assim em uma menor disponibilidade de AMP cíclico, bem como também estimulam a abertura de canais de potássio. Potássio, então, que se difunde para o líquido extracelular, o que também hiperpolariza a célula pós-sináptica. Além disso, esses receptores também reduzem a condutância ao cálcio, o que na membrana pré-sináptica impede a liberação de neurotransmissores, impede a exocitose das vesículas sinápticas, uma vez que o cálcio é importante para a fusão das vesículas. Isso é importante para regular a liberação do próprio neurotransmissor. Também é uma autorregulação, né? Bom, a glicina é o principal neurotransmissor inibitório na medula e no tronco encefálico. Ela é sintetizada a partir do aminoácido serina, que por meio da enzima serina hidroximetiltransferase é convertida em glicina, que por meio dos transportadores vesiculares de aminoácidos inibitórios entra
nas vesículas sinápticas. Após liberada a interação com seus respectivos receptores, ela é removida da fenda sináptica pelos transportadores de glicina, que estão presentes na célula pré-sináptica, bem como nas células gliais, podendo assim ser reutilizada quando no neurônio pré-sináptico, ou degradada quando na célula glial, no astrócito. Bom, os receptores de glicina são pentaméricos, são similares aos receptores de GABA. Eles são constituídos apenas por subunidades alfa e beta. Quando interagem com a glicina, proporciona uma mudança conformacional do seu poro, permitindo assim um influxo de cloreto para o citosol do neurônio pós-sináptico, resultando em uma hiperpolarização do neurônio pós-sináptico, ou seja, um potencial inibitório pós-sináptico. Portanto, uma inibição da propagação do potencial de ação. Tá? Bom, todas as vesículas sinápticas contêm ATP, que é coliberado com os neurotransmissores clássicos. Tá? Então, ATP é liberado junto com os neurotransmissores. Desse modo, tanto o ATP quanto seus metabólitos, o principal deles, a adenosina, que é formada a partir da ação de ectoenzimas, podem interagir com receptores purinérgicos pós-sinápticos, pré-sinápticos ou até com receptores purinérgicos das células gliais. Esses receptores purinérgicos são designados em dois grupos, P1 e P2. P1 liga-se a moléculas de adenosina, enquanto P2 liga-se a moléculas de ATP e também pirimidinas. Existem 4 tipos de receptores P1, para adenosina, todos eles acoplados à proteína G, portanto metabotrópicos. Os receptores A1, A2A, A2B e A3. A1 e A3 inibem a adenilato ciclase, enquanto A2A e A2B estimulam a adenilato ciclase, portanto estimulatórios e inibitórios. Os receptores P2 são divididos em dois grupos. O grupo P2X, que é subdividido em 7 tipos, e P2Y, que é subdividido em 8 tipos. Os receptores do grupo P2X são canais catiônicos e os receptores P2Y são acoplados à proteína G. Alguns acoplados à proteína GQ, outros acoplados à proteína GI, o que irá variar de acordo com a célula estudada.
Beleza? Então, essa aula nós estudamos os neurotransmissores, o seu modo de eliminação da fenda sináptica e sua ação em seus respectivos receptores, certo? Você pode estar revisando esse conteúdo pelas seguintes referências.